Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. O vídeo de hoje é sobre mapeamento de processo. Faz parte daquela nossa série de gestão de saúde, segurança e meio ambiente. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, não se esqueça de dar aquela curtida, se inscreva no nosso canal para você ser avisado dos próximos vídeos. Vamos? Então, vamos lá sobre o mapeamento de processo. Qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mapeamento de processo, a definição propriamente dita. As vantagens de mapear os processos e sistemas de gestão. Então, como é que funciona essa interação? Eficiência versus eficácia. Então, o que é eficiente e o que é eficaz? Ferramentas para mapear os processos. Então, que tipo de ferramentas que eu utilizo? E, por último, como fazer um mapeamento de processo. Claro, vamos falar tudo isso, não vamos te ensinar como fazer? Claro que vamos ensinar. Aliás, o Share sempre compartilha conhecimento com você. Então, vamos entender o que é processo. Então, o processo, ele vem do latim procedere, que significa ação de avançar, de ir em frente, né? Então, o pro mais o cedere é o conjunto sequencial. Então, ou seja, são ações planejadas e sequenciadas para você chegar no objetivo. Na verdade, o processo, ele é o quê? Ele é o criar, inventar, projetar, transformar. Para quê? Para você chegar no objetivo. Então, são as medidas. O processo vai o quê? Ele vai te ajudar a tomar medidas para atingir o seu objetivo. Bom, na definição da ISO 9000 de 2005, que é a versão anterior, ele trazia uma definição bem bacana sobre processo. O que ele falava? Ele falava que processo ele é qualquer atividade ou conjunto de atividade que usa recursos. Então, seja recursos humanos, recursos materiais, para transformar os insumos, que são as entradas que nós temos, em produtos finais, que são as saídas, que podem ser consideradas como um processo. Então, você tem entradas, que são os insumos, e as saídas, que pode ser um produto ou um serviço. Então, aqui nós trazemos um esquema para vocês. Então, você tem as suas entradas, que são os insumos, tem o processo de transformação, propriamente dito, que aí, claro, você monitora e controla, de acordo com a criticidade do que você precisa monitorar, para o serviço que você vai entregar ou o produto. E literalmente a saída é o produto propriamente dito que você vai entregar ou o serviço que você vai prestar. Quais são as vantagens da gente mapear os processos? Então, claro, se não tiver vantagem, para que eu vou mapear o meu processo, né? Então, preciso ter vantagem nessa história. Então, nós mapeamos os processos para quê? Para padronizar as atividades da empresa. Claro, se não tem padrão, vira uma bagunça, né? Prever recursos necessários. Esse é bem importante. Por quê? Porque você não pode gastar todos os seus recursos, né? Você precisa primeiro prever, fazer o planejamento. Vai que você precisa de um recurso que você não planejou e não tem na empresa. Como é que você vai colocar ele no meio produtivo para chegar naquele resultado final? Não é que nem lista de compra, por exemplo, que você faz a sua lista, esquece de colocar as coisas e você vai colocando no meio do mercado e atrasando todo mundo na fila. Não é assim. Outra vantagem é possibilitar a análise dos pontos fortes e fracos de cada processo. Claro, ninguém tem só vantagens que nem o Super-Homem ou o Hulk, né? Tem desvantagens também. Por exemplo, o Super-Homem tem a Kryptonita, o Hulk, né? Ele tem aquela questão da raiva. Então, tem vantagens e desvantagens. Então, você tem que entender também o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Se até os super-heróis têm pontos fracos e pontos fortes, o que dirá nossos processos? Uma outra questão é a simplificação dos processos. Então, você pode ter processos na sua empresa que dão para simplificar, ou seja, eliminar algumas etapas e, claro, reduzir alguns custos. O que mais você tem? Facilita a sua adoção de indicadores para monitorar o processo. Então, às vezes você tem algumas atividades que você não tem indicadores, então você não monitora da forma adequada, ou tem processos que você tem indicadores, mas não estão te trazendo puramente a realidade do que acontece. Então, você consegue fazer essa melhoria. Incentiva a inovação. Claro, esse é um dos processos melhores, porque quando você olha, você verifica e você está ali observando de perto, você consegue trabalhar e ter ideias para inovação. Possibilita a melhoria contínua. Claro, se você tem base, tem informação, tem dados, você vai analisar os seus dados e sempre propor melhoria. Nós sempre queremos caminhar adiante. E redução de custos. Ah, sem dúvida nenhuma. Esse alta direção é o termo que mais gosto de ouvir. Redução de custo e melhoria da eficácia da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre o processo? Como é que funciona o processo dentro do sistema de gestão agora? Então, dentro das normas da 9, da 14 e da ISO 45000, todas elas trazem essa abordagem de processo.
Justamente por quê? Para fazer o levantamento, a implementação e a melhoria da eficácia. Todas elas trazem isso muito claro dentro do corpo da norma. Então, por quê? Para você aumentar a sua satisfação do cliente, ou seja, atender os requisitos do cliente. Isso mais voltado a 9.000, mas isso está na 14 e na 45 também. Reduzir acidentes, mais voltado a 45.000. Reduzir problemas de saúde ocupacional, também voltado a 45.000. E na 14.001, proteger o meio ambiente. Então você percebe que a parte de processo e sistema de gestão, ele está muito ligado, ele parece que trabalha muito em sinergia. Não tem como você separar uma coisa da outra. Onde que você vai ver a parte de processo nessas normas? No item 4.4. Então, se você abrir qualquer uma das normas, no item 4.4, ele vai falar bem sobre essa questão da abordagem de processo. E o que ele vai falar lá sobre a abordagem de processo? Então, a gente trouxe aqui para vocês verem o que ele traz em si na norma. Então, ele fala que a abordagem do processo ela vai proporcionar o entendimento e consistência no atendimento a requisitos. Então, literalmente, atender os requisitos, seja ele requisitos legais ou requisitos do cliente. A consideração de processo em termos de valor agregado, ou seja, vai agregar valor ao seu produto ou serviço. O atingimento de desenvolvimento eficaz de processo. Então, ou seja, a parte de eficácia que você tem no seu processo interno ou suas interações. E a melhoria de processo baseado na avaliação de dados e informação. Então, ou seja, você foi lá, coletou os dados, tem as informações, você vai fazer a análise daquilo e vai ver uma forma de melhorar, de você ter menos recursos, trabalhar mais com menos, né? Então, fazer mais com menos. Então, melhorar literalmente a eficácia e a eficiência do seu processo. Aqui a gente vai entender um pouquinho, que muita gente confunde. O que é eficácia e o que é eficiência? Eu posso ser, por exemplo, eficiente e não ser eficaz? Posso. Então, vamos entender o que significa essas duas palavrinhas que muita gente confunde. Então, a eficiência, ela está relacionada com a quantidade de recurso utilizado. Então, você pode utilizar muitos recursos e chegar no seu objetivo, ou estar utilizando poucos recursos e não chegar no seu objetivo. Já a eficácia, não. A eficácia é literalmente atingir o objetivo. Então, usei pouco recurso, cheguei no objetivo? Legal. Usei muito recurso, mas atingi o objetivo. Então, a eficácia é literalmente focada no atingir o objetivo. A eficiência, já não. Ela está focada na quantidade de recursos que você vai usar, seja ele material, humano ou qualquer outro recurso que você precise. Aqui nós estamos trazendo para você a figura do mapeamento de processo que tem na ISO 9001 versão 2015, que é a última versão da ISO. Então, o que você vai ver? Você vai ver as fontes de entrada que podem ser saídas de um processo anterior. As suas entradas, propriamente dito, que pode ser um documento de outra área, pode ser matéria-prima, pode ser alguma coisa que veio de outra área, que seja saída de outra área e veio para cá. Propriamente dito, as atividades que você faz internamente dentro do seu departamento, as saídas que você tem, que pode ser um subproduto para uma entrada em um outro processo, ou pode ser um documento, ou pode ser um laudo, tá? E, literalmente, quem vai receber essa informação? Então, o que você vê? Aí são os pontos de monitoramento e medição necessários para controle. O que acontece? Eles são específicos para cada processo. Então, esse macro você vai ter em todos os processos. Mas o detalhamento, ele depende de processo para processo, de empresa para empresa. Então, tem empresas que têm macros processos, tem empresas que vão ter processos menores, tem empresas que vão ter subprocessos. Então, depende do nível também de detalhamento que você quer chegar no estudo do seu processo interno. Que ferramentas que você usa para mapear processo? Então, para fazer esses desenhos legais, bonitos, que a gente vê nas salas de reuniões, né? Cheios de fluxo. Como é que eu faço, né? Desenho isso na mão? Não, antigamente a gente até fazia, né? Com post-it e tudo para facilitar o entendimento. Hoje não, hoje nós estamos na era da informática, então é tudo moderno. Então, nós trazemos aqui para vocês alguns softwares gratuitos e softwares pagos. Né? Tem outros? Tem. Esses são só alguns exemplos do que vocês podem utilizar e baixar aí na internet para poder utilizar, para facilitar o seu mapeamento de processo. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos agora sobre o mapeamento de processo para você entender como é que funciona. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver um exemplo de um processo, é o processo de reembolso de despesas. Então, imagina que você, né, despendeu um valor para comprar alguma coisa para a empresa e agora você vai solicitar o seu reembolso. Então, você está aqui no solicitante, você
fez a emissão de solicitação de reembolso, encaminhou para o aprovador, então ele vai avaliar o seu reembolso. Ah, ele fez a avaliação, beleza, tá tudo certinho, os recibos, prestação, tudo certinho. Aí ele vai mandar para a tesouraria vai fazer a aprovação, vai realizar o depósito e pronto, o seu dinheiro tá lá na conta. Ah, vamos voltar lá no aprovador. O aprovador olhou e viu que você não anexou o comprovante de pagamento, então ele vai reprovar a sua solicitação e, consequentemente, você não vai receber o valor que você precisava. Então, esse é o processo, esse é um dos processos. Vamos dar uma olhada em mais um processo? Vamos olhar esse outro processo. Esse é um processo de compra. Nós, mulheres, adoramos fazer compra pela internet. Os meninos também gostam. Então, vamos lá. Então, você fez uma solicitação de compra. Beleza. Veio aqui para a empresa que você está fazendo a solicitação do pedido. Então, ele vai receber um e-mail, vai registrar e gerar um número de pedido para você, vai emitir uma nota fiscal interna, vai separar esse produto e vai encaminhar um e-mail para a transportadora e vai encaminhar sua encomenda também. Maravilha! A transportadora vai fazer o quê? Vai embalar direitinho o seu produto e vai mandar para você. Você vai receber a mercadoria, vai conferir para ver se está tudo certinho e vai receber o aviso de cobrança. Ah, vamos lá. A transportadora, além de mandar para você, o que ela vai fazer? Ela vai apontar suas informações de entrega e avisar a empresa que mandou para ela o produto, que é o cliente dela, dizendo, olha, eu entreguei a encomenda que você me pediu. Maravilha. O cliente, ele vai literalmente confirmar e vai emitir a cobrança. E vai gerar um e-mail, claro, gerando um e-mail para você de cobrança, dizendo, olha, você recebeu o produto, agora você tem que me pagar. Então, esse é mais um processo que a gente viu aí. Então, você pode perceber que a maioria dos processos, eles têm um fluxo. Então, a gente deu uma olhadinha num primeiro processo, que era um processo de reembolso. Agora, a gente viu um processinho de compras. E eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos. Vamos dar uma olhadinha? São só exemplos para a gente poder ver como é que funciona. Então, os fluxos vão desde os mais simples até os mais complexos. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó, esse fluxo a gente vê que já tem bastante figurinha, já tem bastante cores. Então, é um fluxo mais complexo. Esse aqui é um fluxo de reserva de sala para videoconferência. Então, imagina na empresa de vocês aí, que tem várias áreas que precisam usar as salas para fazer videoconferências. Então, é um fluxo mais complexo. Aqui a gente tem um outro fluxo aplicado à nossa área, que é a área de segurança, saúde e meio ambiente. Então, desse lado a gente vê um fluxo para controle das normas. Do outro lado a gente vê a parte de criação de CIPA, da função do cipeiro. Então, para tudo nós podemos usar o fluxo para ficar mais fácil e ilustrativo a demonstração e a verificação e entendimento pelas pessoas. Aqui tem um fluxo de acidente de trabalho, esse a gente sempre tem, né, na empresa. Ah, aconteceu alguma coisa. Quem comunica primeiro? Quem comunica depois? Né? Ah, o colaborador, por exemplo, sofreu um acidente, né? Desloca para onde? Quem precisa ser avisado? Quem precisa ser comunicado? Quais documentações precisam ser feitas? Ah, isola a área, precisa preservar o local. Né? Então, tudo isso requer fluxos e requer uma descrição detalhada para que tudo saia da forma melhor possível para que a gente consiga investigar todo o processo. Aqui a gente está trazendo para vocês como fazer um mapeamento de processo. Então, primeiro vamos entender o que é esse mapeamento. Então, o mapeamento ele é a representação gráfica, que nem a gente viu ali. São fluxos, né? Então, são desenhos que mostram para a gente as etapas do nosso processo. E ele vai o quê? Ele vai mostrar informações de entrada e saída do processo. Por quê? Porque você não resolve literalmente tudo na sua área. Então, cada departamento, imagina que cada departamento é uma engrenagenzinha de um automóvel. Então, cada departamento ele trabalha dentro da sua atividade e ele é uma engrenagem que vai ajudar o motor a funcionar e literalmente você ter o carro todo funcionando. Então, é isso que serve o mapeamento de processo. É como se cada departamento da sua empresa fosse uma engrenagem, ajudasse no funcionamento total do produto final que é o carro. Então, aqui a gente está trazendo alguns passos para você entender. Então, primeiro é a identificação do problema. Então, defina qual o problema precisa ser resolvido, então precisa ser solucionado. Depois, você faz um brainstorm, então aquela chuva de pensamentos, né, de ideias, tudo, registra isso.
de todas as atividades que serão envolvidas. Então, você vai decidir aí que você vai ver os níveis que você quer chegar. Então, por exemplo, quero mapear meu processo, né, desde o início até o operacional. Pode ser feito? Pode. Ah, não, quero mapear meu processo do início só até a parte gerencial. Quem vai definir isso é você. Depende do que você quer fazer com a informação. Então, aí você define até que nível que você quer chegar de detalhamento. Você precisa descobrir os limites, onde e quando o processo começa e termina. Então, literalmente, você tem que estabelecer aquelas regras, né, de corte que nós falamos, né? Então, opa, começa aqui, termina aqui. Então, você estabelece as suas regras de corte. Justamente padroniza isso para que todos os processos sigam os mesmos parâmetros. Determina a sequência e os passos. Então, você vai montar um fluxo. Justamente é aquela nossa receitinha de bolo. Começa aqui, então, comecei aqui, eu separei a farinha, separei o açúcar. Então, você vai fazendo passo a passo, como precisa ser feito para você chegar no seu resultado final e ter o seu bolo delicioso para você comer, certo? O que mais? Você vai desenhar o seu processo. Só que para desenhar o seu fluxo, ou seja, o seu processo, você vai precisar usar alguns símbolos. E esses símbolos são padronizados. Então, aqui estão só alguns exemplos de uns símbolos que nós utilizamos. Então, para início de processo, decisão. Então, tem que tomar uma decisão, sim ou não, né? Para a questão de processo, como é que a gente simboliza o processo, entrada manual, documentação. Então, justamente para ficar mais visual. Então, qualquer pessoa que pegue o seu fluxo, ela vai entender o que você quer dizer com aquelas figurinhas que você vai colocar no seu fluxograma. E por último, claro, para você finalizar o seu fluxograma e validar e falar, bacana, tá legal, consegui mapear o meu processo, você vai fazer uma reunião, uma interação com as áreas. Por quê? Porque a entrada, às vezes, de um processo é a saída de outro. E aí você tem que entender se essas informações elas estão cruzando e estão em sinergia. Não tem como um processo entrar para você se ele não foi saída de uma outra área. E uma saída sua pode ser uma entrada para outra área. Imagina que você tem que entregar, por exemplo, um laudo. E aí você faz o laudo, mas a outra área que recebe, não era bem um laudo, era um relatório, precisava ter algumas fotos. Então, você interagindo com as outras áreas, vocês conseguem alinhar e melhorar o seu processo. Então, na hora que você ia finalizar o laudo, você fala, aquela área que vai receber, ela precisa de registros fotográficos dentro desse documento. Então, você já providencia e a outra área recebe a bola redonda. O acompanhamento periódico, claro, não adianta só você finalizar o seu fluxo e ele fica ali ad eterno, não. Ele é algo dinâmico, né? Ele se movimenta, aquilo tem movimento, tem vida. Assim como é o processo produtivo, ele tem vida. Então, o fluxo da mesma forma. Então, você precisa monitorar periodicamente para saber os seus resultados. E aí, claro, com os resultados você vai entrar na questão da melhoria contínua. Por quê? Atingir um resultado X. Não, mas eu quero X mais 1, eu quero X mais 10. Então, justamente é aí que você vai melhorar os seus resultados. E aí vai dar início, claro, a melhoria contínua, que a gente sempre quer melhorar mais e mais e mais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou entre no nosso site, www.gruposhare.com.br. Aproveita que você vai estar no nosso site, conheça os nossos núcleos. Nos siga nas mídias sociais e fiquem ligados, o Grupo Share vai ter curso de higiene ocupacional. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.